Oi, Elisângela, boa noite.
Oi, gente, boa noite. Acho que agora vai dar certo. Elisângela, você está conseguindo me ouvir ou não? Se quiser, dá um ok aqui para a gente continuar aqui a nossa aula. Começar, né? Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre fazer uma revisão, né? Sobre a disciplina aí da saúde do adulto e imunização, né? Aquela apostila nossa que nós temos, ela é bem completa em relação a todos os assuntos que nós precisamos saber para a nossa prova, né? A prova não está difícil, a prova está muito fácil. Com ela nós iremos fazer as nossas questões. Então, é uma prova muito tranquila. Estou com um problema aqui de conexão, eu consigo apresentar aqui a tela. Se travar, eu volto pelo celular, porque está travando, a minha internet está tensa hoje. Eu vou pegar aqui a nossa apostila, né? Nós vamos seguir aí com ela a nossa revisão, tá? Então, aqui a nossa apostila, vou descer aqui para começar a página, tá? Eu vou falar alguns pontos, né, que vamos precisar aí para a revisão. Então, hoje vai ser somente para assuntos da revisão, tá? Nós vamos tratar aí de assuntos da nossa revisão. Se alguém não estiver vendo a tela que eu estou compartilhando aqui, pode falar aí, por gentileza, que a gente organiza aqui, tá bom? Então, muito importante, né, a gente saber o que é essa questão da imunologia, né? O que consiste aí, o que é o conceito, por que é importante a gente saber, né? E aqui na nossa apostila fala muito bem, né, de uma forma muito clara também, o que é a imunologia. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Se alguém puder dar um ok se estiver me ouvindo. Eu agradeço também. Então, aqui voltando para o nosso conceito de imunologia, né? Então, o sistema imune também tem a capacidade de lembrar das ameaças já combatidas, né? Então, por isso, sempre que nós mesmos, que os mesmos agentes infectados, o complexo do processo da proteção é reativado. Então, sempre quando a gente faz a vacinação, né, a proteção é reativada, né? Então, a gente fica novamente imune. Então, é muito importante, né, sabe, a gente tem em mente esse conceito, né, de imunologia. Por que é importante, por que eu devo me vacinar, porque... Deixa eu só aqui. Por que é importante vacinar, por que é importante fazer também aí as
recomendações e comunicar com a população também, né? Porque eles têm, né, fazer essa vacinação, porque é importante. Quais doenças eu estou evitando com esses determinados vacinas. Então, é muito importante nós, enquanto saúde, repassar essas informações corretamente para os pacientes, tá certo? Tá aqui. Carla, está travando a tela? O que está travando? Ou... Paulo, Gente, vocês estão me ouvindo ficou agora? sem som, Troquei ficou aqui. sem som um tempão. Agora deu? Agora sim. Ah, então tá. Troquei aqui, que a internet do computador não tá funcionando bem. Tá travando também meu computador. Agora tá legal. Então vamos. Ah, então tá ótimo. Deixa eu só colocar a tela aqui. A foto, gente. Era meu celular. O meu estava com problemas. Então, pessoal, como estávamos conversando aqui, a importância, né, de nós, enquanto profissionais da saúde, saber também repassar para a população a importância da vacinação. Porque não é uma simples vacinação, não é uma simples imunização. Por trás da imunização tem todo uma ponte, né? Eu não estou ali para fazer uma vacina às vezes, de DT, porque eu quero, às vezes, né, que em casa não tenha, que em casa não aconteça esse tipo de doença, né? Mas eu preciso também conscientizar a população que se eu deixo de vacinar, se eu deixo de tomar aquela vacina, pode voltar algumas pandemias, algumas endemias e complicar mais, né, a saúde populacional. Então, a gente tem que explicar, saber conscientizar também a população de uma forma geral.
né? A importância da vacinação, por que que devemos vacinar, qual que é o conceito de imunização, porque eu, enquanto profissional da saúde, preciso saber, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela, apostila. No celular, não sei como é que vai ser, mas eu acho que vai dar certo, gente. Vamos lá. Então, vou compartilhar aqui a apostila para a gente seguindo aqui também alguns pontos que para a gente fazer revisão durante a nossa disciplina, tá certo? Se tiverem vendo aí o que eu estou compartilhando na tela, dê um ok aqui para mim, por favor, só para saber se está certo. Tá aparecendo aqui. Tá ótimo. Tá aparecendo. Tá ótimo, então vamos continuar. Obrigada, Ana. Então, aqui na nossa apostila, gente, ela tem 150 páginas, né? E é claro que a gente não vai colocar aí 150 páginas de questões, mas algumas coisas eu vou pontuar aqui, porque é importante a gente saber, né? Então, como eu falei, o conceito de imunologia, né? Por que que é importante a gente saber e o que é imunologia. Então, imunologia nada mais, nada menos que é a prevenção aí, né, de algumas doenças. Então, o sistema imune, né, ele faz lembrar quando tem o reativamento de algumas doenças aí no organismo. Então, ele faz esse combate das doenças, né? Então, em alguns casos, a memória imunológica é tão eficiente que não deixa a doença ocorrer mais de uma vez na mesma pessoa. Então, por que que é importante a gente saber o conceito, né, para passar também para a população, dar essa segurança, né, para a gente saber o que a gente está falando e saber também conscientizá-los, né? Não adianta nada eu falar, é importante vacinar, mas, por que é importante vacinar? Eu não sei responder. Aí a gente já perde aquela credibilidade, né? Se nem o profissional da saúde está sabendo, né? Então, por isso é muito importante a gente saber, tá? Então, faz a vacina, fica ali aquele vírus, né, da doença guardado, né, no nosso organismo, e quando se tem algum contato aí com a doença, às vezes ela não significa que eu não possa ter a doença, né? Eu posso ter a doença, mas de forma leve, né? A gente viu recente aí também a questão do Covid, né? Quando se vacinava, a gente diminuía o índice de internação graves, né? Com casos graves, com casos que até levaram a óbito. Então, um simples exemplo também da importância da vacina. A eficácia, né? E a segurança das vacinas. Então, também é importante, né? Porque tem gente que fala, eu vou tomar vacina, mas não é eficaz, não é seguro. Não, eu vou fazer essa vacina e eu tenho de 90% a 100% de cobertura vacinal, né? Então, eu não tenho muita quebra aí, né? Não significa que eu vou estar só 40% protegido, 50% protegido. Não, né? Eu tenho uma cobertura, uma eficácia da vacinação de 90% a 100%, tá? De todas as pessoas que forem vacinadas, né? Então, importante também a gente saber da eficácia, né? E a segurança, né? Que é a garantia de que não vai causar dano à saúde. Então, por isso que é segura a vacina, né? Ela não vai causar dano à saúde, mas ela vai me proteger, né? Não vou ter casos graves da doença. Eu vou ter uma doença, mas de uma forma mais amena, mais branda, tá bom? Composição, né, das vacinas também é muito importante. E também o pessoal costuma perguntar muito, né? Mas varia muito a composição, né? Algumas vacinas são vírus atenuados, né? Que são vírus vivos, e outras são vírus mortos, né? Então, a gente tem essa variação. Então, cada vacina tem uma especialidade diferente, ou vivo, atenuado ou inativo. Então, quanto à composição, aí vamos ter que analisar também a vacina, né, para saber qual que é a vacina, se o vírus é atenuado ou se o vírus é inativo, tá? Vou voltar aqui.
Então, algumas vacinas inativadas, né, elas chegam a imitar a doença, né? O que fazem que o sistema imune fique, vamos dizer assim, parecido com a doença, né? Então, faz essa inativação na pessoa para que se o sistema imune vai formando aí anticorpos para combater essa doença, tá? Então, a importância também, né, da questão se o vírus é atenuado ou inativado. Quanto à prevenção, né? Então, as vacinas são ferramentas poderosas, comprovadas com capacidade para controlar e eliminar doenças infecciosas, né? A gente viu que, por exemplo, o sarampo, né? Já se considera alguns casos, já se considera, né, que não tem mais sarampo, né? Mas devido a alguns países com baixa vacinação, já se tem alguns surgimentos, né, de doenças que vêm voltando devido a esse índice baixo também de vacinação. Então, é muito importante conscientizar, né, a população sobre a importância da vacina mais uma vez, tá? Então, aqui alguns gráficos, né? Esses gráficos aqui falam também do começo, né, da era vacinal, como que era lá em 2001, né, com a vacina da meningite, rubéola, sarampo, difteria, né, coqueluche, essa variação, né, que começaram-se assim, as vacinações, vacinava-se muito, né, tinha um pico muito grande, quando às vezes tinha uma pandemia, uma endemia, onde se estouravam, né, para trazer mais para os dias atuais. A gente vê a questão do Covid, né, que todo mundo vacina-se em massa, ao longo dos anos vai caindo esse índice de vacinação. Então, aquele pessoal que às vezes vacinou no primeiro boom da pandemia, depois de 2, 3 anos, não volta para vacinar, né? Então, vê-se esse gráfico aqui também em outras endemias, né? Ou pandemias, né? O caso da coqueluche aqui nesse primeiro gráfico, né? No laranja, o laranja, né? Que aí em 1990 a gente viu que teve um alto índice de vacinação. Depois, em 1995, 5 anos depois, já caiu, né? Quase 70%, né? A vacinação. E depois foi oscilando essa questão de vacinação. Por isso que hoje em dia tem muita campanha, né? A gente vê falando muita campanha. Eles fazem campanha sábado, né? Às vezes a gente vê posto de saúde fazendo campanha sábado, fazendo campanha escola, porque é muito importante atingir o máximo, né? População máxima aí para vacinar esse pessoal. Depois o gráfico da difteria, né? Onde que também a gente vê o mesmo exemplo do acima, né? Só que aqui a gente vê mais, muito pouca, né? Vacinação não foi constante, né? A gente teve um aumento aí em 1990 e depois só abaixo, né? Depois a meningite, né? 2001 a gente teve uma população em massa vacinando, a cobertura vacinal dela foi também variando, assim como as outras, né? Rubéola, a gente vê o gráfico aí da rubéola, né? Onde que o pico foi em 1997, né? Que a gente teve o maior índice de vacinação. Depois também foi decaindo aí a incidência anual de vacinação. O sarampo, né, também, onde a gente vive, e a poliomielite, né? A poliomielite hoje, ela também é muito vacinada, né? Então, eles fazem muita campanha de poliomielite, né? Para o pessoal também vacinar e fazer uma boa cobertura vacinal durante a vacinação.
Então, aqui a gente já vê um pouquinho sobre a segurança das vacinas, né? Por que que é importante também a gente saber essa questão dos desenvolvimentos da vacina, né? Então, acontece por fases, né? A gente tem aí a Anvisa, né, que ela vai fazer a fiscalização dessas pesquisas de vacinação, onde ela vai colocar, né, em vigor se realmente está de acordo, se precisa fazer mais testes, se precisa fazer alguma intervenção a mais, juntamente aí com a vigilância sanitária, né, para eles adaptarem aí a vacina pelas fases, né? Então, a primeira fase que a gente vê, né, quando a gente fala de vacina, é a fase exploratória, né, ou a laboratorial, que é a fase inicial, quando ainda a gente tem a questão de início, né, para definir a melhor composição de vacina, qual que, qual que é o laboratório que vai desenvolver. Então, eles vão explorar, né, e fazer a análise laboratorial desta primeira fase. Depois, a gente tem a fase pré-clínica ou não clínica, né? Após a definição dos melhores componentes para vacinação, são realizados testes em animais, né, para comprovação dos dados obtidos. Então, eles fazem o teste para saber se esse componente está coerente com essa doença, ou se eu preciso mudar a fórmula, né? Então, eles fazem esse segmento para saber qual será o próximo passo aí da vacinação. Depois é a fase clínica, né? Onde eles vão fazer um estudo, né? Investigação já com seres humanos, né? Então, eles vão pegar um determinado público, né? Vamos supor, 1.000 pessoas e vão fazer testes em 1.000 pessoas com essa vacina. Porque ali eles vão saber, essa vacina, em idade de 20 a 30 anos, teve essa reação. Em 30, 40 anos, eu tive esses eventos adversos. De 40 a 60, esse público sentiu isso, né? Então, ali, nessa fase clínica, eles vão fazendo essa questão também de testar, né? Segurança, eficiência e as outras questões de análise também. Depois a fase 1, né? Que é a primeira avaliação do produto. Então, ele vai fazer também a análise, né? E a segurança. Então, geralmente, eles limitam mais o grupo, né? Para ver se esses voluntários como eles se sentem após a vacinação, né? Então, geralmente, na fase 1, eles vão pegar de 20 a 80 pessoas, né? Um público geralmente adulto e saudável para fazer a comparação aí dessas vacinações, desses estudos clínicos, né? Depois vem a fase 2. Nesse momento, então, o objetivo é avaliar a eficácia e obter informações mais detalhadas, né? Então, o que eu, né, fiz ali com esse procedimento, com essa vacinação, componente, está seguro, esse paciente desenvolveu alguma coisa, então vai ser alguma coisa mais objetiva, né, para saber aí sobre essas questões. Fase 3, né, o objetivo da fase 3, então, é avaliar a eficácia e a segurança, né, então, daquele público, né? Se realmente esses componentes, essas fórmulas vacinais são eficazes, né? E combatem realmente aquela doença, protege daquela doença que querem fazer alguma medida aí protetiva, né? Depois a fase 4, né? Então, depois da fase 4, é a aprovação da Anvisa, né? Onde o laboratório obtém registro de autorização
e começa a fazer a distribuição em todo o território nacional da vacinação, tá? Então, também com estudos clínicos, né, são realizados aí também nas pessoas de acordo com a faixa etária pretendida, tá? Então, ao passar todas essas fases, né, aí começa a questão, né, de desenvolvimento, aprovação e faz a distribuição de todas essas vacinas. Então, é muito importante também tomar esses cuidados, né, para saber se aquela determinada vacina pode causar alguma consequência, se essa vacina pode ter algum malefício pós-aplicação no meu paciente, se esse paciente, né, tem alguma. Tinha alguém querendo entrar aqui, mas acho que saiu. Se algum paciente vai ter alguma intervenção, se teve alguma complicação. Então, por isso, é extremamente importante fazer todo o passo a passo com essas fases, né, completas. Fazer todo o estudo aí de acordo com as fases de desenvolvimento da vacina. Aqui, sobre a conservação, né? Isso aqui é uma coisa que deixa, né, todo mundo muito preocupado. Porque a vacina, ela não pode, né, congelar e ela também não pode ficar em uma temperatura ambiente. Então, sempre quando a gente fala em vacina, a conservação dela tem que ser mais 2 graus e estar entre, né, mais 2 graus e mais 8 graus. Por quê? Eu não posso deixá-la em temperatura ambiente e eu também não posso deixar que essa vacina congele, né? Porque as duas extremidades eu perco essa vacina. Então, se às vezes chega para mim, né, uma vacina ali, uma caixinha de vacina, onde que eu tenho ali 100 doses. Se essa vacina eu não fico atento ali nessa temperatura, eu deixo, né, o termômetro da minha geladeira ali desatenta, não faço a observação correta, anotação em horas corretas, e essa vacina congela, eu perco todas as minhas doses. Então, se tem 100 doses, eu perco as 100 doses, né? Eu não consigo recuperar essas doses depois que passa da temperatura aí entre 2 e 8 graus. Por isso que é extremamente importante a gente fazer a aferição da temperatura da geladeira de vacina sempre em vários horários, né? Geralmente faço ao chegar, depois, né, entre o almoço, né, 2 aferições, na saída do almoço, na volta do almoço, no meio da tarde, antes de fazer a saída, né? Em alguns casos, tem algumas câmeras mais tecnológicas, né, que a gente faz a conservação dessa vacina, que abre o programa, né, em celular, aplicativo, que conseguem também acompanhar em casa, né? Então, às vezes, eu fiquei sabendo que teve um pico de energia ali na região onde que é instalada a minha câmera, eu tenho que ir imediatamente se eu não tiver esse aplicativo, porque aquelas vacinas não podem perder, né? Eu preciso arrumar um local para que a gente possa guardar essas vacinas, que elas possam ficar conservadas, né? Em algum lugar aí com essa temperatura, né? Então, por isso que é muito importante. E também aos finais de semana é também, né, fácil o revezamento para fazer a conferência dessa câmera. Porque se tem algum pico, né, às vezes a energia cai, né, ou a tomada ali está estragada. Eu tirei para fazer uma limpeza rápida, né, embaixo da câmera, esqueci de colocar, né, então é muito cauteloso, porque qualquer, né, acima de 8 e abaixo de 2, eu perco toda aquela vacina, né? E a gente sabe também hoje em dia a dificuldade que é, né,
para, às vezes, conseguir a vacina, ter aquela vacina daquela determinada população, né? A gente vê aí também, né, com muita frequência. Às vezes, a criança precisa tomar uma vacina, demora de 2 a 3 meses para chegar, né? Então, por isso é muito importante a gente ficar atento na temperatura, a gente ficar atento para essa vacina não perder, tá bom? Então, aqui algumas práticas, né, que ajudam também a observar, né? Então, colocar essas vacinas em refrigeradores específicos, né? Então, antigamente usava-se geladeira, né? Eu não sei se alguém já viu como que era o armazenamento das vacinas antigamente, mas antigamente usava-se geladeiras, né? Geladeiras comuns, né? Que a gente tem em casa, com prateleiras, e a cada prateleira colocava-se uma determinada vacina, né? Iam separando ali por prateleiras e nos últimos colocavam-se uns galões de água, né? Para que essa geladeira, às vezes, mantivesse ali a temperatura ideal, né? De 2 a 8 graus, né? Que não passasse disso. Então, por isso que eles colocavam esses galões de água embaixo, né? Para segurar um pouquinho a temperatura também. Sobre a importância também de fazer a conferência, né? De quando essa vacina chega, né? Se está realmente no prazo, né? De temperatura, a validade, né? Muito importante essa questão de validade de vacina, né? Uma coisa que a gente também tem que ficar muito atenta, porque elas vencem muito rápido. Então, uma medicação que às vezes eu vou ter no hospital que tem 2 anos de vencimento, né? Eu estou em 2024, mas essa ampola vamos supor, de pirona, vai vencer só em 2027, né? Então, eu tenho uma ampla margem de tempo, né? De segurança que essa ampola não vai vencer. A vacina é diferente, né? Então, às vezes eu recebi ela hoje, mês 7, às vezes no mês 12, se eu não tiver feito o uso completo dessas doses, pode ser que elas venham a perder, né? Então, pode ser que essa vacinação precise girar mais rápido, porque não é uma coisa que eu vou ter uma ampla margem de vencimento, né? De validade aí, para a gente segurar muito tempo. Por isso que é importante a conscientização da população, mais uma vez, porque eu preciso vacinar, né? Esse meu pessoal para ficar aí também imunizado e protegido, né? Então, os cuidados mais importantes, né? Já falei aqui, né? Sobre o monitoramento da temperatura, 24 horas por dia, né? Refrigeradores adequados, né? Não é permitido o uso de frigobar. As geladeiras também não são permitidas, né? Hoje em dia usa-se câmeras adequadas para vacinação, por essa questão de refrigeramento, né? A presença de termômetros, né, que facilita a visualização, né, tanto em caixas térmicas, né, tanto nos refrigeradores, refrigeradores. E também a elaboração de um plano de contingência, né? Que é isso? Se este equipamento, né, tiver uma queda de energia, né, ou tiver algum estrago, para onde eu vou levar essa vacina? Então, eu preciso ter aí um mapeamento aí de como que vai ser essa questão, né? Para onde eu vou levar, onde que eu vou armazenar, quem, né, que eu vou procurar. Ai, desculpa, gente, caso aconteça alguma queda de energia, tá? Então, muito importante também essa questão. Aqui, pessoal, a gente vai ver, então, também algumas práticas, né? Boas práticas para o funcionamento correto, né? Dessa aí sala de vacinação.
Então, para que esse objetivo seja atingido, né, alguns pontos são fundamentais. Então, nessa sala de vacina tem algumas coisas que são essenciais, né, para ela conduzir aí com uma harmonia, né? Então, a equipe de vacinação tem que estar treinada, né, e atualizada, né, sobre os procedimentos e as vacinas. Por quê? Uma vez eu comentei com vocês, né, em sala, que o profissional de saúde ele sempre tem que estar se atualizando, né? Mais ainda quando a gente fala em vacinação. Por quê? A todo momento tem uma atualização de vacinas, né? Então, hoje eu faço vacinação de, vamos supor aí, gripe uma vez no ano, né? Pode ser, não estou falando que tem já, né? Hoje realmente é uma vez no ano a vacinação da gripe, mas pode ser que daqui a 3 meses eles soltam uma nova nota, né? Onde essa vacinação é a cada 6 meses, né? A cada 2 meses, 2 anos, né? Então, por isso que é importante a atualização, né? Tanto nos procedimentos quanto em vacinação. Pode ser também que hoje em dia a gente faz a vacina da gripe intramuscular, né? Então, com a agulha aí 25%. Pode ser que amanhã nota-se, né? Faz um estudo aí, o pessoal lança uma nova normativa, uma nova nota técnica, onde essa vacinação pode ser feita de forma subcutânea, né? Com a agulha 13 por 4,5. Então, por isso que é importante a gente estar sempre atualizado, né? O controle, né, das cadeias de frio, né? Cadeias de frio são as questões dos armazenamentos, refrigeramentos, estejam sempre correndo adequadamente, né? Então, eu fiz a verificação da temperatura, né? Coloquei certinho, então isso tem que ser correto, né? Não posso deixar de fazer. A carteira de vacinação, né, tem que ser analisada para avaliar quais vacinas precisam ser administradas e quais doses são necessárias, né? Quantas doses são necessárias. Então, às vezes, a pessoa vai chegar com cartão de vacina, eu preciso entender, né? Qual vacina que ela vai tomar. Hoje ela tem tal idade, eu posso dar essa e essa. Amanhã, às vezes, já não tem como dar, né? Então, às vezes, ele veio hoje, né? Mas daqui a 3 dias ele ia ter que voltar para fazer alguma vacinação. Então, hoje, às vezes, eu já adianto essa vacina, né? Para cercar esse paciente também, para ele ter uma maior cobertura vacinal, né? Então, a gente tem que saber também fazer essa análise desse cartão de vacina, né? E a técnica de aplicação deve ser adequada às características de cada vacina. Então, esse aqui, se a vacinação é subcutânea, eu vou fazer a vacinação subcutânea. Se a vacinação de dengue é intramuscular, eu faço intramuscular. BCG, né? Intradérmica, faço ela intradérmica. Então, eu tenho que saber também qual que é a aplicação, a técnica correta de aplicar, tá? E também muito importante, né? Os 5 certos da vacinação. Porque esse paciente que está ali, ele tem que sair correto, né? Eu preciso fazer o atendimento dele de forma eficiente e correta. Eu não posso chegar simplesmente e trocar a vacinação, porque eu achei que o que chegou primeiro era o Paulo, troquei as cadernetas de vacinação, né? Eu preciso perguntar o nome desse paciente quando eu for vacinar. Eu preciso saber se esse paciente que eu vou fazer essa vacina é o correto, né? Dose certa, né? Essa dose mesmo que ele vai tomar, né? Eu tô fazendo aqui certo, deixa eu conferir aqui na minha seringa, né? Se realmente essa dose tá ok, né? Vacina certa. Essa vacina mesmo que ele veio fazer, confiro uma vez, confiro 2 vezes, né? Se possível, 3 ou mais, antes de preparar, né?
porque eu evito o desperdício da vacina e também faço a confirmação desse paciente, né? Essa vacina é a vacina correta, eu estou fazendo da forma certa. Então, é muito importante a gente conferir aí também a vacina desse paciente. Depois, o momento certo, né? Então, analisar cuidadosamente a carteira de vacina para ter certeza de que esse é o momento correto para administrar, né, a vacina. Então, se aquela criança, né, no SUS tem muito, né, essa questão de idade. Então, se o paciente tem, às vezes, vamos ver mais para baixo aí, algumas idades de vacina, né? Então, se o paciente, às vezes, tem 5 anos, e eu tenho vacina que eu faço só quando o paciente tem 4 anos, 11 meses, 29 dias. Se o paciente tem 5 anos, eu já não posso mais fazer a vacina, né? Então, por isso que a gente tem que ver se realmente a idade bate, a vacina bate, né? Às vezes ele perdeu a vacina de 2 meses, né? Mas a mãe chegou lá com 3 meses para fazer, posso fazer, né? Então, eu olho o calendário ali, vejo se está coerente, né? A vacinação, se realmente eu faço essa vacina nessa paciente, né? Dose certa a gente já falou, né? Conferir se realmente é essa dose, né? Se realmente está certo. E o preparo e administração correta também. Preparar essa vacina de forma correta, né? Saber que a apresentação dela está de acordo, né? Verificar também para ver se essa vacina não tem alguma modelo, né, diferente. Às vezes eu diluí essa vacina e ela apresentou de alguma forma, né, estranha, um líquido que não é certo durante o preparo. Então eu tenho que ficar atento também a essas questões, né? Diluir, né? Às vezes a vacina vem em solução em pó, né? Eu preciso diluir o conteúdo primeiro, né? Antes de fazer a administração, né? Ter o cuidado, né, de não agitar muito a vacina, né, após a diluição, aspirar todo o conteúdo, porque aquele conteúdo ali às vezes fica, né, meio ml para trás, meio ml faz diferença, né, na prevenção aí da cobertura vacinal desse paciente, né, então ficar atento também quanto a essa questão, né, e olhar se corretamente é a dose, né? Para evitar superdose. No SUS, a gente tem o frasco, né? No particular, a vacina já vem em forma unitária. Então, eu faço aquela vacina e desprezo. No SUS, vem a ampola, e às vezes aquela ampola tem 10 doses. Então, eu vou aspirar daquele frasco de vacina meio ml, porque eu vou fazer 10 doses de meio ml nesse paciente, né? Então, ficar atento nessa questão, porque às vezes tem vacina que eu faço meio ml, tem vacina que eu faço 1 ml, né? Às vezes, determinada idade, né? Por exemplo, a vacina da gripe. Em adultos é meio ml, em crianças abaixo de 6 meses eu faço só 0,25. Então, atentar-se também no preparo e na administração correta, tá? Então, e lembrando os 5 certos da vacinação: paciente certo, vacina certa, momento certo, dose certa, preparo e administração certa, tá? Então, esses são os 5 certos da vacinação que a gente tem que ficar também atento quanto à vacinação. Então, observar aí o paciente, né? Geralmente eles fazem essa observância, né? Se as vacinas estão armazenadas, né, corretamente, se tem aí o controle de temperatura,
se a vacina está na temperatura de 2 e 8 graus Celsius, né? Se as vacinas são retiradas no momento do preparo da administração, né? A caixa da vacina está lacrada, né? A vacina que é administrada é a vacina que vai ser aplicada, né? Tem muito paciente que às vezes vai fazer a vacina e às vezes nem pergunta, né? Mas qual a vacina que eu tô fazendo hoje, né? O que eu vou tomar? Não, só senta, né? Chega, senta, dá o cartão e vai embora, né? Então, explicar também para o paciente, né? Ó, hoje a gente vai fazer essa vacina, a data de validade dela é se essa já está aberto porque a gente iniciou mais cedo a aplicação, né? E esse frasco tem tantas doses. Então, também conversar ali com o paciente explicando, né? Descartar a seringa após a utilização e a agulha, né? E depois fazer o registro dessa vacina. Então, depois que eu apliquei, né, conferi aí os 5 certos, eu vou registrar essa vacina na caderneta de vacina, né? Então, tem que colocar a data que ela foi administrada, se é a primeira dose, se é a segunda dose, se é dose única, se é reforço, terceira dose, eu tenho que especificar corretamente. Eu preciso colocar o lote da vacina, né? Hoje é inaceitável, né? Não colocar o lote da vacina. Antigamente, às vezes, a gente via só o nome da vacina e a data, né? Quem fez, hoje não, hoje a gente tem que colocar o lote da vacina, o fabricante, né? Quem que produziu essa vacina, onde que foi feita essa vacina, né? Se foi feito na Unicentro, se foi feito na Uninorte, Uninordeste, eu tenho que colocar o local, né? Porque se tiver alguma reação adversa, se essa pessoa evoluir para, às vezes, alguma reação mais grave, eu sei rastrear onde que estava esse lote, onde que estava essa vacina, fazer um rastreamento mais efetivo, né? E colocar também o meu nome, né? E já aprazar a próxima vacinação, né? Então, se ele tem que voltar daqui 6 meses para fazer o reforço, eu já coloco a lápis, tá? Então, sempre lembrar aí dessas questões. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Vou parar aqui um pouquinho. Peraí. E perguntar se alguém tem alguma dúvida, né? Se vocês quiserem mandar aí também nas mensagens. Eu já estou aqui com o chat aberto. E eu vou lendo aqui, se alguém tiver alguma dúvida para a prova, né? Todo mundo tá ok, todo mundo tá compreendendo, né? A Carla falou que tá tudo ok, ótimo, Carla, obrigada aí pelo retorno. Se alguém tiver aí alguma dúvida que tá aqui presente, vou esperar só mais um minutinho e a gente já segue aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Pode mandar no chat, eu abri o microfone. Então, ok, vamos continuar aí. Os trabalhos estão ok, né? Sem dúvidas. Ok. Então, aqui a gente vai começar, que eu vou passar de forma mais rápida, né? As vacinas, né? Nos trabalhos eu tentei abordar bem essa questão, né? De vacinação, nome de vacina, qual doença que previne, a indicação, quem faz a vacina, se é adulto, se é criança, se é adolescente, e as contraindicações. Então, os 2 trabalhos têm muito disso, né? De vacina. Qual vacina que faz em determinadas faixas etárias também. Então, eu vou passar isso aqui de forma mais rápida, tá? Que a gente já viu bem nos trabalhos feitos aí por vocês.
Então, a gente tem aqui a BCG, ela faz dose única, né? Apenas em crianças recém-nascidas, né? Então, o que ela previne? Tuberculose, né? E também meningite tuberculosa. Muito importante a gente saber de que essa doença previne, né? Por exemplo, BCG não é o nome da doença que previne, né? Aí alguém vai perguntar, mas previne de quê? Deixa eu perguntar aqui a alguém. Não, né? A gente vai passar mais confiança quando alguém pergunta e a gente, né, responde corretamente. E às vezes, né, olha, é tuberculose, né? Previne disso. Faz com tantos meses, né? Muito importante. Então, aqui tem os efeitos adversos, né? Da tuberculose, BCG. Antigamente tinha muita BCG que tinha erupções, né? Na pele, fazia aquelas formas mais. Aqui para baixo eu acho que tem. Deixa eu ver onde que eu li. Não sei se foi aqui, se foi em outro lugar. Que ficava, né, mais com úlceras na pele, mais de 1 centímetro, né? E às vezes demorava muito a cicatrizar. Então, isso é um efeito adverso da vacinação, né? Ela fica uma marquinha, mas não, né, faz essa ulceração na pele, né? Fica tudo muito tranquilo. Hoje em dia é mais tranquilo essa questão da BCG, né? Antigamente que tinha-se aí mais complicações. Então, a vacina da dengue, né? Quem pode fazer? Então, a gente viu que é criança, adolescente, homem ou mulher, né? Então, pessoas de 4 a 60 anos, né? Então, idoso não pode fazer a vacinação da dengue, tá? Então, aí também tem alguns eventos adversos, né? Reações possíveis, tudo especificando. Hoje em dia a gente ainda não tem, né? Aqui, eu acho que só em clínica particular que tem a vacina da dengue, que ela protege aí contra 4 sorotipos de dengue. Depois a DT adulto, né? Que é difteria e tétano, né? E falando aí do que ela é feita, quem pode fazer a vacina, a indicação. E o esquema vacinal, né? Algumas vacinas, eu vou fazer dose única, né? Igual a BCG, a gente viu que é dose única. Outras, a gente tem um esquema, né? Às vezes eu vou fazer com 1 ano e às vezes eu vou repetir depois de 6 meses, né? 5 anos. Então, cada vacina tem uma especificidade aí diferente de índice vacinal, tá bom? Depois aí, via de aplicação, né? Também é importante. Vou voltar aqui para a gente ver a questão de vias de administração. Mas não vou voltar não, senão a gente vai ficar muito tempo aqui vendo as vias de administração. Então, depois, né? DT, que é a bacteriana infantil, né? Então, ela previne aí de difteria também e tétano, né? Indicação do que a vacina é feita, o esquema de doses, né? Os cuidados aqui também é muito importante, que às vezes esse paciente vai lá no posto de saúde e pergunta: tem alguma reação? Não, nenhuma reação. Então, eu preciso saber, né? Depois vou ter febre, vou ter alguma complicação, né? Depois da vacinação. Então, preciso responder de forma certeira para esse paciente. Os eventos adversos, né? Então, gente, a próxima, DTPA, né? Então, acrescentou, a gente viu DT e a gente viu aí que acrescentou o PA, né? Então, essa vacina, ela é difteria, tétano e coqueluche, né? Aumentou aí um
uma doença aí também para a cobertura vacinal dessa DTPA. Também falando aí do esquema vacinal, né? Quem pode. Geralmente a gente tem adulto e infantil, né? Então, de acordo com a idade, faça a vacinação, né? Depois a gente tem a DTPA VIP, né? Que acrescenta também a poliomielite, né? Então, também aqui especificando para nós os eventos adversos, né? E essas outras questões. Essa daqui, gente, a vacina tríplice bacteriana, geralmente, quando é atenuada assim, né? Que ela tem a meningite, hepatite B, difteria, tétano, coqueluche, a gente encontra ela em rede privada, né? Às vezes no SUS a gente não vai encontrar com essa ampla cobertura vacinal, a gente vai encontrar a DT, que é a comum, né? Difteria e tétano, ou a DTPA, que é a difteria, tétano e a coqueluche, tá? Então, mas aí, para título de conhecimento, essa outra que tem uma ampla cobertura vacinal também, né? Então, aqui a gente vê também a questão do que é feita, né? Se ela é feita de vírus atenuado ou se é vírus inativo, tá? Febre amarela, né? Que é importante aí também no calendário vacinal. Também especificando aí cada aplicação, né? O efeito adverso, a indicação. Febre tifoide, né? Também fazendo a especificação de aplicação, né? Efeitos colaterais. Hepatite A, né? Ontem vocês estavam aí fazendo os testes, né? De hepatite A, então a gente tem também a vacina, né? Contra a prevenção aí de hepatite A. Então, aí também o esquema vacinal, os eventos adversos, hepatite B, né? Então, contra aí a hepatite B, contraindicações, via de administrações, né? Do que é feito essa vacina. Então, tem tudo explicando e especificando aí também cada detalhe dela, né? Então, HPV, né? HPV, gente, ela. Só esse ano eu vi 2 atualizações dela, né? Então, por isso que é importante a gente também estar atualizado, né? Porque eu sei como que é esse esquema vacinal atualizado dela, né? HPV 4, né? Contra 4 aí, subtipos de câncer, né? Do colo do útero ou do homem, né? Contra a próstata também e ânus. Depois a vacina meningocócica B, né, que previne aí de meningite e sepsemia, né? Então, também aqui especificando as questões delas. Meningocócica C, né? Também é uma forma mais ampla da vacinação, né? Pneumocócica, né, que é a vacina de pneumonia, né, protegendo aí contra até 23 subtipos de pneumonia, né? Então, a pneumonia a gente tem a pneumo 10, pneumo 13, pneumo 15 e a pneumo 23. Hoje em dia eles estão em teste, né, fazendo teste para desenvolver a pneumo 25, né, com 2 subtipos a mais de proteção aí para o pessoal. Então, de que previne, né? Tudo especificado aí, tudo. A 13 aí aqui ela já coloca, né? 10, 13, 10, tudo especificado aí para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Elisângela? Ah, então tá.
poliomielite, né? Então, a gente tem a VIP e a VOP, em duas apresentações, né? Também especificando aí para vocês, tá? E tríplice viral, né? Que também é uma vacina importante de sarampo, cachumba e rubéola. Os tipos aí também, as reações e os eventos adversos delas. Varicela, né, que é a vacina de catapora, também que é importante aí no esquema vacinal, né? E as indicações, né, das vacinações aí, com a lista de todas as vacinas importantes aí também, e a faixa etária, tá? Então, aqui bem explicadinho aí para vocês. Pessoal, então, é isso, né? A prova tá muito tranquila. Deixa eu parar aqui a apresentação. Deixa eu ligar a tela. Ok. Então, a prova tá muito tranquila, tá? Bem bem similar aos trabalhos, né? Bem tranquilo, muito fácil de realizar, tá? Então, por hoje é só. Para vocês, boa noite e boa prova aí para vocês sexta-feira, tá bom? Boa noite, obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, turma. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. Só eu que tô vendo.